E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano. E agora nós nos reencontramos. Eu fiquei um tempinho sem postar nada. Por quê? Porque a gente já estava super adiantado na matéria. E esta aula aqui é para a gente se organizar e para mostrar para vocês. Lembra que lá no início, nos nossos encontros presenciais, a gente começou a falar de biologia baseado nesse volume aqui que vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo agora o volume 2 da apostila e começa com o capítulo 8, que é a diversidade de vida. E eu até falei para vocês, olha, naturalmente a gente começa o segundo ano com esse conteúdo. E aí a gente falou um pouquinho sobre ele, daí a gente voltou para a parte da reprodução, que estava presente na tua apostila. Pulamos a reprodução humana, porque afinal a gente já tinha falado um monte de coisa de reprodução humana no primeiro ano. E aqui nas aulas à distância a gente tratou sobre embriologia, aparelho reprodutor masculino e gametogênese, a gente falou um pouquinho feminino também. E aí a gente já falou aqui à distância em vírus e bactérias, tudo que já tá aqui. Só que agora a gente vai dar continuidade, a gente vai terminar esse capítulo 8, tá? Na aula de hoje já, a gente já vai começar começar a terminar, e depois a gente vai dar continuidade para zoologia, ok? Então agora tá tudo certo, tudo que tu vai precisar tá aí nessa apostila que tá super boa e inclusive complementar as coisas que a gente já viu. Então nesse primeiro momento eu vou fazer um passeio aqui contigo, tu estás aí com a apostila em mãos, se não estás, né, daqui a pouquinho estarás. A gente vai ver aqui, ó, tudo que a gente já viu, olha só. Ó, os tubarõezinhos que eu adoro. Aí, daí depois, o que começa essa apostila 8? A parte de sistemática. Aquela frasezinha, Renata foi comer ovos fritos grandes estalados, tá? Que é a função da classificação de todos os seres em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí conta aqui sobre a taxonomia, tudo isso a gente já viu, já fez prova, já falou sobre isso. A questão do gênero mais epíteto específico que formam a espécie. Já vimos tudo isso, não vai cair de novo, tá? Mas só para mostrar para vocês. E aí aqui, ó, vamos ver, ó, a história da classificação dos seres vivos, que o responsável foi o Linneu, o pai da taxonomia e também da botânica, ok? E aí ele vai falando um pouco, muitos exercícios, essa apostila inclusive é do professor, então tem todas as respostinhas. E aí vai indo, falando exercícios. E aí entra na parte de vírus, que foram as primeiras aulas, inclusive, que a gente viu à distância. Já sabemos tudo sobre vírus, inclusive um assunto super atual, né, devido à pandemia causada por um vírus, um tipo de coronavírus, né? Olha aqui, ó, os vírus que são esféricos, os bacteriófagos, a replicação dos vírus, os tipos de ciclo, tá tudo bonitinho aqui para ti, para tu ter registrado. E aqui começam as viroses, as doenças causadas por vírus. Aí tem a febre amarela, a poliomielite, a cachumba, a rubéola, a varíola, a gripe aviária, daqui a uns tempos vai estar aí o Covid-19, né? O SARS, olha, a tua apostila é muito boa, ela traz o SARS, gente, ele é denominada também a síndrome respiratória aguda grave, e ela é uma doença muito parecida com o Covid-19. Inclusive, a gente só tem hoje os estudos de desenvolvimento de vacinas tão avançados porque já existia em desenvolvimento uma vacina para o SARS. Estava tipo 80% do vírus que causa o Covid-19 é parecido com o SARS. Então, muito do que já tinha sido feito está sendo utilizado para tentar desenvolver essa vacina para o coronavírus, né? Então é bastante importante e ela é mais letal do que o Covid-19, só que ela não é de tão fácil transmissão que nem é o coronavírus que causa o Covid-19. Aí tem a dengue, o HPV, condiloma acuminado, a gente já viu até ano passado como DST, gripe A, vírus emergentes, tá? Que são vírus que circulam há muito tempo. E aí tem todos os exercíciozinhos, tá? E em relação a essas viroses e ao ciclo viral. Aí, seguindo aqui a tua apostila, lá depois já da página 34, 35, a gente entra
aonde no mundo das bactérias, reino Monera, os seres procariontes. Que também tu já é chefe, tu já é master, tu já sabe tudo de bactéria, as paredes da bactéria com peptidoglicano, o domínio A, que é o domínio bactéria, que é a divisão que tem as bactérias primitivas, as bactérias atuais, as cianobactérias, as algas azuis, a parede celular aqui, ó, tudo isso já tem, tu vai ter aí na tua mão, tudo que a gente viu, tá? A parede celular, a membrana plasmática, a cápsula por fora, o DNA disperso no citoplasma com ribossomos. Aqui, ó, os tipos de bactérias segundo seus formatos e as suas designações. Tudo isso a gente já viu, ok? Os tipos de reprodução que as bactérias podem ter, tudo isso tu já fizeste até prova. E depois vem as bacterioses, botulismo, tuberculose, leptospirose, difteria, tétano, antraz, febre tifoide, meningite, gonorreia, sífilis, pneumonia, tudo umas doenças ruins de ter, mas interessantes de estudar para combater. Aí, meus amorzinhos, vieram os exercícios que tu pode fazer para reforçar, para estudar, para te preparar para o vestibular, se quiser uma medicina da vida e já te preparando para o ano que tu for fazer, ano que vem, se tudo der certo, né? E aí a gente vai finalmente entrar no conteúdo atual, que é o que te interessa, novas matérias que cairão nas tuas SAs, nas tuas P3 não, na tua SA, na P, na T. Então, amores, que é tcharará, quem é esse ser vivo que está aí aparecendo na tela? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Quem que é? A ameba. A ameba, que é um tipo de protozoário. Então, nós vamos entrar no quarto capítulo ali da parte 8, tá? Que são os protistas. Tá? Então, o que acontece? Vamos se organizar aqui, tá? A gente sabe que tem 5 reinos que englobam todos os seres vivos. Os vírus estão à parte desses 5 reinos, porque se pá, eles nem são seres vivos, porque eles não têm célula, eles não têm vida independente. Alguns biólogos, médicos, cientistas o consideram como um ser vivo. Eu o considero como um ser que tem características dos seres vivos e características que fogem aos seres vivos. Então a gente ignora ele nessa classificação. Mas aí a gente começa com o reino Monera, que estão as bactérias, as cianobactérias, que nós já vimos, né? Os únicos seres que são procariontes, ou seja, tem o núcleo disperso no citoplasma. E o segundo grupo em desenvolvimento é o reino protista. E dentro desse reino estão algas protistas e protozoários. E é sobre ele que nós vamos estudar agora. Então, eles estão aqui na página, o reino protista está na página 58 da apostila. Então, tu vai poder ir acompanhando aqui a classificação, as algas, os protozoários. Mas como material complementar que vai estar lá no teu estudos, vai ter esse slide que a gente vai seguir aqui, em que a gente vai poder se divertir bastante. Esse aqui, protista solução, deixa eu ir pro início. Quem sabe faz ao vivo, tá tudo aqui, ó, ao vivo para ti, vai receber no teu estudos. Esse materialzinho aí, tu fica tranquilo como tudo aconteceu até agora, tá? Então, o que a gente tem que entender do reino protista, meus amores? O reino protista, ele é um reino em que ele é assim, ó, eu expliquei lá no início do ano para vocês. É como se eu classificasse os seres vivos em relação às suas características, né? São 5 reinos. O reino Monera, que é o mais simples, que são todos seres unicelulares procariontes, que tem o núcleo disperso no citoplasma. Daí tem o reino Metazoa, que é o reino dos animais, né? Reino Animalia, que englobam todos os animaizinhos. Aí tem o reino Plantae, ou Metafita, que envolve todas as plantinhas. E aí tem o reino Fungi, que envolve todos os funguinhos. E finalmente tem o reino Protista. O reino Protista, eu posso dizer que é o que se encontra seres mais diversos. É como se todos aqueles que não tivessem se encaixado em outros reinos, aí fossem colocar. Aí os colocaram. E aí, o que a gente pode ver aqui nessa imagem do reino protista?
A gente tem aqui uma foto de seres unicelulares, que são os protozoários, que são muito parecidos, na verdade, com as bactérias. Só que a diferença fundamental é que eles têm uma complexidade um pouquinho maior nas organelas, no seu citoplasma, além de ter um núcleo individualizado pela carioteca, por serem eucariontes. Mas muitos deles são causadores de doença e eles costumam ser classificados, os protozoários, segundo o seu modo de locomoção. É bem fácil. Normalmente, quando a gente estuda os protozoários, a gente aprende qual é o tipo de locomoção que eles têm e quais as doenças que eles causam, se caso sejam parasitas. E além dos protozoários, existem as algas unicelulares. Ana Lia, mas o reino Monera também tem algas unicelulares, as algas azuis, só que são algas unicelulares procariontes. Aqui eu vou ter algas unicelulares eucariontes e muitas delas podem realizar fotossíntese, muitas delas são fotossintetizantes, tá? Então elas também vão fazer parte do fitoplâncton. Fitoplâncton são os micro-organismos fotossintetizantes da água. Então eles podem ser tanto as algas azuis quanto as algas protistas clorofiladas, ok? Só que a diferença é que elas terão carioteca núcleo individualizado. E além das algas unicelulares fotossintetizantes, dos protozoários que podem ter vida livre ou causar doenças, nós temos as algas pluricelulares. Aquela alga, sabe qual é a alga? Sabe quando tu vai entrar no mar, tu que é surfista, e sai com um negócio, com um pasto enrolado no teu leste, na tua prancha, no teu pé? Sabe quando a gente pisa em alguma coisa no mar e a gente diz, essa plantinha aquática? Mas não é uma planta, porque ela não pertence ao reino plantae. Ela é de fato um protista. Ela é uma alga pluricelular que tem várias células do reino protista. Mas Ana Lia, ela parece uma planta, ela é verde, ela faz até fotossíntese ainda que submersa. Muitas delas são verdes, algumas são pardas, algumas são vermelhas, mas por que elas estão aqui? Porque antes elas até eram classificadas, em livros antigos vocês vão ver, até as algas pluricelulares dentro do reino plantae. Só que aí se percebeu que existiam muitas algas, alga no reino plantae, alga no reino Monera, as algas azuis, e as algas unicelulares eucariontes no reino protista. Então, como método de organização e também por conta da evolução, eles resolveram classificar todas como reino protista. Então, por isso que eu te digo que parece, a gente sempre usa analogia como se fosse um gaveteiro com os organismos mais diferentes. Imagina um protozoário e uma alga dessas pertencerem ao mesmo reino. Então, se tiver a pegadinha que sempre tem nas provas, que tem alguma planta, que tem alguma relação, as algas pluricelulares com o reino plantae, é equívoco, não é verdade. Ok? E aí a gente vai começar então a estudar aqui o reino protista. Vou até arrumar aqui pra ti, ó, que eu coloquei aí, ó. E aí, se vocês forem observar no reino protista, vão ter os protozoários, aqui já estou te dizendo paramécio, uma foto bem bonita, vamos ver até uns vídeos sobre eles. A gente tem as algas unicelulares, observem aqui a quantidade de clorofila que elas têm, então fotossintetizantes, e então são responsáveis por oxigenar a atmosfera e as águas. E também as algas pluricelulares, que são essas algas que são visíveis, que a gente segura na mão, que elas estão presentes na água doce ou na água salgada. Esse vídeo foi de organização, de apresentação do nosso conteúdo, e o próximo vídeo a gente vai entrar profundamente no reino protista. Vamos que vamos!